Shalom, shalom! Estamos aqui em mais um estudo bíblico e hoje o nosso tema é Cristologia. Você que é uma pessoa que quer aprender a palavra de Deus, mas tem dificuldades em fazer estudos profundos, eu quero te ajudar através dessa playlist a você mergulhar nas palavras de Deus, nas Santas Escrituras, para poder entender o que é que a Bíblia quer dizer para você. Já tivemos a aula introdutória. Falamos também sobre aula 1, os atributos de Deus, aula 2, ramatiologia, que é o pecado e suas consequências, e hoje aula 3, cristologia. Eu acredito que essa aula 3 deva ter parte 1, 2 e 3, devido um tema ser muito longo e profundo. Mas, como eu tenho buscado, vou tentar ser o mais prático, objetivo e direto hoje. Hoje o tema é Jesus Cristo. O nosso versículo-chave hoje é João, capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo é o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Eu quero hoje falar sobre Jesus Cristo como Deus. Nós temos três pessoas e um só Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Esse é o mistério da Trindade. São três pessoas, mas um único Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo. Então, Deus Filho veio e encarnou. O que é encarnar? Encarnar é ele sair da forma divina e assumir a forma humana. Então, ele foi semeado no ventre de Maria. Maria não houve relação sexual com José. Maria estava virgem quando o Espírito Santo colocou a semente de Jesus dentro dela. Então, Jesus entrou em Maria não através do coito ou da relação sexual, e sim através da ação miraculosa, sobrenatural do Espírito Santo. Então, Jesus surgiu dentro de Maria. E ali ele foi concebido em forma humana. Jesus Cristo, ele foi bebê, criança, adolescente, jovem e adulto. Quando ele completou 30 anos, que iniciou seu ministério, mas do ventre aos 30, ele foi 100% homem. Jesus não se utilizou em momento nenhum de seus poderes divinos e sobrenaturais. Tudo que ele fez a partir dos 30 anos foram poderes do Espírito Santo e do Pai, mostrando que qualquer homem pode fazer aquilo que Jesus fez se for santo, obediente, como ele foi. Jesus é um tema muito profundo. Temos 4 livros do Evangelho mais Paulo falando sobre Jesus. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus mostra Jesus o Messias dos judeus. Marcos mostra Jesus um servo com o propósito de servir as pessoas, porque Marcos está evangelizando os romanos. E ele simboliza Jesus como um boi. Mateus é simbolizado como um rei, um leão. E em Marcos, como servo, como boi. Em Lucas, nós temos Jesus como um homem. Jesus é grego e está evangelizando os gentios. Temos João, um evangelho universal, mostrando Jesus uma águia, Jesus como Deus. Então nós temos 4 manifestações de Deus na forma de Jesus nos evangelhos, representando os 4 seres viventes que é apresentado no livro de Ezequiel: homem, boi, leão e águia. Homem, servo, rei e Deus. Jesus Cristo, em 4 livros, apresentado 4 formas diferentes, ou seja, Jesus é um ser tão profundo que cada um destacou um aspecto de Jesus. Jesus, no Velho Testamento, ele é apresentado como o Messias dos judeus, o ungido, o Cristo. Ele vem da descendência de Davi. Tanto José como Maria são da descendência de Davi. Então Jesus Cristo
a sua descendência humana, sua genealogia é do rei Davi. Nós temos em Mateus a descendência de Jesus do rei Davi na parte masculina de José, e nós temos em Lucas Maria na parte feminina, onde mostra a genealogia de Maria em Lucas e a genealogia de José em Mateus. Ali mostrando que Jesus veio da descendência de Davi, da tribo de Judá, como foi prometido pelos judeus. Então, vamos voltar para Gênesis. Lá em Gênesis, o que aconteceu? O homem pecou. O homem, ele é ligado a Deus, e sem Deus ele não pode viver, porque Deus é a fonte da vida. Deus, quando criou os peixes, ligou os peixes à água e fez da água surjam os peixes. Deus, quando criou as plantas, fez a planta da terra e da terra surgiram as plantas. Se você tirar um peixe da água, ele morre. Se você tirar uma planta da terra, ela morre. Assim somos nós. O ser humano foi criado de Deus e quando ele sai da presença de Deus, ele morre. As pessoas pensam que é Deus que mata elas. Não. Elas são mortas pelo pecado delas mesmas. O povo perece pelos seus próprios pecados. Vamos fazer uma ilustração? Imagine um ventilador ligado na tomada. Quando você tira esse ventilador da tomada, ele vai girando, continua girando, continua? Ele para de girar imediatamente? Não, ele vai diminuindo a velocidade. Essa diminuição da velocidade é o homem morrendo. Nós somos ligados na tomada que é Deus. Deus é a tomada, Deus é a fonte de energia, Deus é a fonte da vida. Quando eu desconecto da tomada, me desconecto de Deus através do pecado, e aí o pecado cria uma separação entre eu e Deus, não entre Deus e eu. Que Deus, ele continua tendo acesso à minha vida. É eu que passo a não ter acesso à vida dele. Porque o pecado me afasta de Deus, não afasta Deus de mim, afasta mim de Deus. Deus, ele quer me encontrar, mas eu que me afasto dele. Quando eu peco, eu me desvio, eu erro o alvo, eu me afasto dele. Esse pecado entrou em mim e me matou. E por que eu estou vivo ainda falando com você, as pessoas estão vivas? Porque nós estamos diminuindo a velocidade, como eu falei do ventilador. Vai chegar a hora que esse ventilador para. Geralmente, a maioria para com 120, 110, 100, 90, 80 anos. Alguns precocemente com 70, 60, 50 anos. Mas todos nós vamos morrer. É o salário do pecado, é a morte. Nós somos criados para ser eternos. Então, eu e você vamos morrer. É o primeiro passo. E quando eu morrer, o que vai acontecer após a morte? O espírito, ele é eterno. E Deus soprou o seu espírito em Adão. Esse espírito não vai ir para o inferno. Quem vai para o inferno é a alma. O espírito volta a Deus que o deu. Então, Adão, quando pecou, houve a separação espiritual de Deus e se tornou alma vivente. E essa alma será julgada. Deus é justo e vai julgar as almas de cada ser humano. Nós iremos prestar contas de Deus. Você tem que ter essa consciência que nós somos pessoas más. Deus não é mau, Deus é bom. Alguns perguntam, como é que Deus é bom e permite tanta maldade na terra, tanta coisa acontecendo de ruim? Tudo isso é consequência do meu e seu pecado, não é culpa de Deus. Deus é bom e quer o nosso bem, mas Deus dá o livre-arbítrio para o homem tomar suas decisões e nós estamos colhendo as consequências de nossas ações. Eu e você precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo que somos pecadores. O salário do pecado é a morte. E eu preciso tomar essa consciência disso. Quando eu entendo que o salário do pecado é a morte, eu vou entender a necessidade de Jesus Cristo vir para a Terra. E por que Deus teve que se fazer homem para vir à Terra? Porque se o salário do pecado é a morte, Deus não podia justificar o homem, que ele não seria justo. Como é que um juiz absolve um criminoso e se torna justo ainda? Então alguém tinha que pagar o meu pecado. Então Jesus Cristo, ele veio morrer na cruz por mim, no meu lugar. Eu preciso entender
que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito da morte de Cristo foi que você e eu não morramos. E a partir daí nós temos que crer em Jesus. Quando eu creio em Jesus, eu tenho a oportunidade de ser ressuscitado, purificado meus pecados e perdoados. Desde que eu confesse meus pecados, peça perdão e me arrependa. E os estudos de hoje que eu quero fazer, a parte 1, entre as outras partes, é sobre quem é Jesus. Então Jesus é o Messias inicialmente dos judeus. Quando Deus criou o homem pecou, Deus foi ao encontro do homem, perguntou: Adão, onde tu estás? E Adão se escondeu de Deus. Mas Deus não desistiu do homem. Deus ama seus filhos e quer os de volta. Deus matou um cordeiro, simbolizando que precisava morrer um animal para cobrir o pecado do homem. E ali ele cobriu o homem com as vestes do cordeiro. Mas um cordeiro não era suficiente para pagar os pecados do homem. Mas Deus profetizou que do ventre de Maria ia surgir um que esmagaria a cabeça da serpente e salvaria a humanidade. Esse é Jesus Cristo. E Deus continua indo encontro ao homem. Deus apresenta o dilúvio, mas encontra Noé, um homem justo e piedoso, e faz uma aliança com Noé. Depois Deus faz uma aliança com Abraão, faz uma aliança com Isaac, faz uma aliança com Jacó, faz uma aliança com José, faz uma aliança com Moisés, faz uma aliança com Josué, faz aliança com juízes, faz aliança com profetas e finalmente faz aliança com o rei Saul e com o rei Davi. E Deus prometeu ao rei Davi que da sua descendência viria ungido. O que é ungido? Samuel, o profeta Samuel, o último juiz, o sacerdote Samuel, foi chamado por Deus para ungir o rei Saul e o rei Davi. E ele veio e derramou óleo na cabeça de Davi, e Davi se tornou ungido de Deus. Então ungido é aquele que recebe o óleo na cabeça. E Deus prometeu que Davi, toda a sua descendência, teria um descendente eternamente. Esse descendente é Jesus. Então Davi teve Salomão, que teve Roboão, e assim por diante teve vários filhos e filhas. E a genealogia chegou, que é mostrado no livro de Mateus e é mostrado no livro de Lucas. A genealogia de José, a masculina, a parte do homem em Mateus. A genealogia feminina, que é de Maria, a parte feminina, que vem em Lucas. E ali de José e de Lucas, tanto da tribo de Davi, da tribo de Judá, que Davi pertencia à tribo de Judá. Existiam 12 tribos em Israel. Israel é o neto de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. E Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve um encontro com Deus em Peniel, no vale de Jabote. E ali Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Israel teve 12 filhos. Desses 12 filhos, cada um se tornou uma tribo de Israel. Um dos filhos é Judá. Então, Davi, ele vem da genealogia de Judá. Por isso que Jesus Cristo é conhecido como o leão da tribo de Judá. Então, todos, tanto José como Maria, eram da tribo de Judá e eram descendentes do rei Davi. Então, Jesus, ele nasceu no ventre de Maria, onde através de uma concepção miraculosa, o Espírito Santo semeia Jesus no ventre de Maria. Maria não teve relação sexual com José. Não houve coito. Maria concebeu Jesus sendo virgem, sem nunca ter feito sexo. Depois que Maria teve Jesus, Maria teve relações sexuais com José e teve os irmãos de Jesus. Entre eles nós temos o exemplo de Tiago, que é um irmão de Jesus. Então, Jesus é o primeiro filho de Maria, onde ela teve virgem. Depois Maria perdeu a virgindade após o nascimento de Jesus. E ali teve outros filhos com José, né, onde o DNA de José participou. Mas no caso de Jesus, não houve participação
do sêmen, do esperma, do DNA de José em Jesus. Jesus, ele foi semeado em Maria não por uma relação sexual, mas por um milagre. Ele nasceu de uma mulher virgem, porque o pecado não podia contaminá-lo. Ele não podia ser filho de Deus sendo filho de José. Então, Jesus é filho de Deus e não de José. José só foi um pai adotivo, só foi um pai emprestado. Recebeu a missão de criar Jesus por um período. Depois José morreu e quem cuidou de Jesus foi só Maria. E ali Jesus, como homem, ele não teve usurpação ser igual a Deus. Como homem, Jesus, ele viveu como homem, 100% homem. Ele foi um feto, foi gerado, houve o parto, nasceu recém-nascido, se tornou bebê, se tornou criança, adolescente, jovem e adulto. Nisso, ele, como adulto, já com 30 anos, chegou o tempo de ele exercer o ministério dele. E ali ele foi ser batizado por João Batista. Quando ele recebeu o batismo de João Batista, ali o Espírito Santo veio sobre ele e a unção do Espírito Santo o capacitou a fazer milagres. Ou seja, os milagres que Jesus fez, ele não fez como Deus. Ele fez através do Espírito Santo, através do Pai. Tudo que ele fazia era em nome do Pai e através do Espírito Santo. Ou seja, ele não usou seus poderes de filho. Ele usou os poderes que está disponibilizado a todo aquele que tem o Espírito Santo, que é nascido de novo e que age como Jesus agiu. E ali Jesus começou a exercer seu ministério. A história de Jesus é contada em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho desse mostra uma versão, um lado, uma perspectiva de Jesus. Em Mateus, Jesus é escrito e descrito por um judeu para judeus. Então, Mateus ali fala sobre Jesus, o Messias. Ele dá ênfase às profecias do Velho Testamento que mostram Jesus como Messias. Em Isaías, em Gênesis, em Daniel, em inúmeras passagens bíblicas que Mateus cita, mostrando Jesus o Messias dos judeus, o ungido, o escolhido para salvar Israel. Israel esperava que Jesus fosse um Messias militar, como o rei Davi, e que ele destituísse o poder de Roma através da guerra. Eles não entenderam que eram pecadores e precisavam que Jesus morresse na cruz para salvá-los. Até hoje, muitos judeus não são messiânicos, não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Eles acreditam em um rei militar. Depois nós temos o livro de Marcos. Marcos, ele foi um discípulo de Pedro e também andou com Paulo. E ele apresenta Jesus para os romanos, porque Marcos, ele tinha cidadania também romana. Ele morava em um local romano. Então ele queria evangelizar os romanos. Então ele apresentou Jesus mais como servo. O símbolo do animal que é apresentado em Marcos é um boi que serve. Em Mateus já é um leão, que é representando o rei. E ali o livro de Marcos é mostrando Jesus servindo as pessoas com milagres, fazendo algo sobrenatural, onde ele tem poder para fazer milagres e servir, sempre ativo ali. É um livro muito ativo, mostrando sempre Jesus trabalhando, ocupado ali, ó, sempre de milagre em milagre, de casa em casa, fazendo grandes milagres. Então, esse é o livro de Marcos, ênfase no milagre de Jesus. Nós temos também o livro de Lucas, onde no livro de Lucas nós temos Jesus, já como homem. Lucas era um homem grego, e como médico e grego, ele queria mostrar Jesus para a Grécia, para o povo romano e greco, a cultura greco-romana. Então ele queria mostrar que Jesus era um homem perfeito, o homem ideal. Então ele mostrava Jesus que chorava, Jesus que dormia, Jesus que ia para a festa, Jesus que comia. Então muita característica humana você vê no livro de Lucas, porque mostra Jesus como homem. E finalmente João, ele é um livro universal. João foi um discípulo apóstolo que andou com Jesus, e ele mostra Jesus para o mundo como Deus, e o animal representado em João é a águia. Esses 4 seres viventes está no livro de Ezequiel mostrando Jesus: leão, boi, homem e águia, rei, servo, homem e Deus.
Então são as 4 imagens de Jesus no Evangelho. E finalmente nós temos Jesus apresentado por Paulo em suas cartas, mostrando que Jesus, o Filho de Deus, que morreu por nós, ele é o cabeça da igreja e o seu corpo é a igreja. Jesus, ele é o líder da igreja, é o noivo. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Esse é o Jesus apresentado nos Evangelhos no Novo Testamento. E também, por último, Jesus em Apocalipse, que ele vem com aquela espada que sai de sua boca, aqueles olhos como chama de fogo, aquele cabelo branco como a lã, mostrando Jesus como Senhor de tudo. Esse é Jesus apresentado. Então Jesus é Deus. Nosso estudo hoje é sobre Jesus é Deus. Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus, Deus, morreu na cruz e ressuscitou. A história de Jesus é muito longa e eu quero dividir em partes. Hoje eu quero dizer para você que Jesus é uma pessoa da Trindade. Era necessário que Jesus morresse por nossos pecados, senão nós não tínhamos acesso à vida eterna. Nós precisávamos que um homem pagasse por nossos pecados. Jesus foi esse homem que pagou nossos pecados. Então Deus se fez homem e morreu em nosso lugar. Deus veio para o coração de Maria. Deus entrou no ventre de Maria na forma de Jesus e como Messias dos judeus, o Salvador do mundo, o seu Filho unigênito foi enviado por Deus para morrer por nós. Eu quero nesse estudo que você aprenda isso, que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se fez homem, Jesus Cristo morreu na cruz. Vai ter a parte 2, parte 3, que eu vou complementar com algumas outras partes. Mas você precisa conhecer quem é Jesus. Leia o livro de Mateus, leia o livro de Marcos, leia o livro de Lucas, leia o livro de Paulo, as cartas de Paulo, leia o livro de João. Conheça Jesus em Romanos, em Efésios, em Gálatas, em Filipenses, Colossenses. Esses livros falam muito sobre Jesus. E Jesus também é falado nos Hebreus, em Apocalipse também, no início. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Jesus é Deus. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Sem Jesus não podemos ser salvos. Se eu não tiver consciência quem é Jesus, eu não tiver consciência que eu sou pecador, eu não entender as verdades sobre Jesus, eu não vou entender o que é salvação, quem é Jesus Cristo. Eu preciso entender que eu tenho que confessar, recebê-lo como Senhor, me render a Ele. Mas tudo isso é um processo que eu tenho que aprender. Portanto, é muito importante conhecer Jesus Cristo. Conhecer sua pessoa, seu ministério, seu propósito, sua missão, quem é Ele, para poder eu entender o verdadeiro Evangelho. Então teremos uma série de estudos bíblicos e hoje eu só estou introduzindo só a primeira parte sobre Jesus, sobre Cristologia, e nós iremos continuar. Amém? Shalom, shalom, até o próximo vídeo.